o Senhor seja o centro de todas as coisas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está escrevendo sobre a Santa Ceia para a igreja de Corinto, para a igreja dos Coríntios, e era uma igreja muito problemática. Nós temos falando isso toda terça-feira aqui no Renove, sobre princípios de unidade, e uma das igrejas que a gente mais tem trabalhado é a igreja de Coríntios. Ela tinha um problema, ela tinha vários partidos naquela igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e outros diziam que era de Demas, de Cristo, perdão. Cada um defendendo o seu partido, cada um fazia o que lhe achava melhor. Então era uma igreja que estava tomada por uma crise, uma divisão terrível. E sem contar que era uma igreja que estava tendo muitos problemas de família. Havia filhos que estavam tendo relação com a madrasta. Então era uma igreja que estava vivendo um problema de falta de unidade terrível. E Paulo ele vai escrever sobre a Santa Ceia para a igreja de Corinto, porque até na Santa Ceia, a forma deles fazerem a Santa Ceia, a forma deles entenderem a Santa Ceia estava totalmente corrompida. E onde não há um entendimento, onde não há uma unidade, onde não há um processo de família ali, não tem como haver multiplicação, crescimento, a bênção do Senhor. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não prospera, ele não cresce, ele não avança, ele não multiplica. Jesus diz em João capítulo 17, na sua oração, ele fala que para que os discípulos possam ser um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, porque sendo um, aí o povo vai ver o amor de Deus, aí o povo verá o trabalho da igreja como relevante. Então nós estamos diante de uma igreja de Corinto que não vivia como um, vivia com seus vários partidos. Uns defendiam Apolo, não, Apolo é 5 estrelas, Apolo é top. Paulo eu já não me simpatizo muito com a forma dele fazer, e não é isso que Deus tinha para aquela igreja. E Paulo começa o texto em Coríntios capítulo 11, verso 17, ele diz: nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha como ele começa o texto falando para a igreja de Coríntios, em Coríntios capítulo 11, verso 17. A reunião de vocês faz mais mal do que bem. Olha como Paulo começa a carta dele. Vocês se reúnem e não é para crescer, não é para avançar, não é para expandir o pensamento, não é para receber ferramentas para poder socorrer a cidade, socorrer o pobre, socorrer o necessitado. Totalmente ao contrário disso. A reunião de vocês faz mais mal. Vocês se ajuntam para discutir, vocês se ajuntam para bater boca um com o outro, vocês se ajuntam para ficar procurando quem que é o melhor, e vocês acabam não chegando em lugar nenhum. Então Paulo está querendo dizer o quê? Que as nossas reuniões, elas têm sim a condição de nos potencializar e levar a gente como um corpo só, como uma realidade só, para mudar a realidade da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família. Porém, ela também tem esse agravante de fazer as coisas ficarem piores. Quem aqui já ouviu aquele termo assim? Nossa, mas está indo na igreja, parece que está piorando. Nossa, mas você acabou de chegar da igreja. A reunião fez mais mal do que bem, porque é para ele voltar para casa e a realidade da casa dele ser mudada. Era para ele voltar para o ambiente onde ele estava, as pessoas olharem para ele e falar assim: verdadeiramente tem algo diferente de você, você voltou desse culto mais diferente, você voltou com um semblante diferente, você voltou com uma fala diferente, verdadeiramente a reunião que você está indo está fazendo muito bem para você, aleluia. Porém não é isso que Paulo está denunciando. Paulo está falando assim: a reunião de vocês faz mais mal do que bem. E ele continua: porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês dissensões, e eu creio nisso. Quando vocês se reúnem como igreja, há brigas, há discussões, há um egocentrismo muito grande entre vocês como igreja. Vocês não se unem, vocês não somam, vocês dividem. O ego de vocês está muito grande, um defende uma coisa, o outro defende outra.
Um defende Paulo, outro defende Apolo. Irmãos, aprenda uma coisa aqui. Irmãos, nesse momento, há muitas pessoas falando dos grandes pregadores, né? Fulano é um grande pregador, Ciclano é um grande pregador, aquela banda é uma grande banda. Irmãos, não existe grande pregador, grande banda. Existem homens miseráveis usados por um grande Deus, aleluia. É Deus, irmão, não tem nada no homem, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória, todos estavam mortos em seus pecados. Aí Jesus, com sua graça, aleluia, nos dá vida e vida em abundância. Não tem nada no homem, sim, tem tudo em Deus, aleluia. Não tem nada que possa se aproveitar. Por mais que a música seja boa, por mais que a pregação seja boa, nada disso se aproveita se Cristo não operar por meio de nós, aleluia. É isso que Paulo está combatendo. Vocês estão aí se dividindo porque vocês estão, esse aqui é melhor, esse aqui é o melhor, irmãos. Se não há Cristo no nosso meio, nada que a gente faça vai resultar em alguma coisa. Paulo combate o problema da reunião. Paulo combate agora, olha, está tendo essas discussões, porque vocês ficam aí pulindo o ego dos outros. E não é isso que o Senhor tem para vocês. E ele segue, verso 19: e até importa que haja entre vós heresias ou dissensões, para os que são sinceros se manifeste entre vós, aleluia. É até necessário que haja isso. Para quê? Para que o sincero se manifeste, para que aquilo que é verdadeiro apareça, para que a gente entenda isso que a gente está entendendo aqui nessa noite, que a glória é de Deus, que o louvor é para Deus, que a adoração é para Deus, porque quem dá capacidade de pregar é Deus, quem dá unção é Deus, quem dá o talento para tocar o instrumento é Deus, quem dá o talento para fazer toda a dinâmica é Deus. Tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus. Deus é toda a glória, aleluia. É necessário que haja dissensões para que vocês possam ver que quem rege essa obra é Deus, não são os homens. Que por mais polido que seja o homem na sua oratória, por mais dinâmico que seja o músico no instrumento, se não houver a operação do Espírito Santo, nada acontece no meio da igreja. E ele continua repreendendo essa igreja. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha o que ele diz: quando vocês se ajuntam para tomar ceia, não é para tomar ceia, vocês estão se enganando, porque um chega, come tudo, o outro chega, se embriaga, e quem chega por último não tem o que comer, quem chega por último não tem nada com que se alimentar. Paulo está falando assim: vocês não se ajuntam para celebrar a ceia, vocês se ajuntam para celebrar o ego de vocês. Vocês celebram mesmo para ter picuinha, é para ter rixa, é para ter problema. E Paulo agora ele vai combater uma coisa chamada indiferença. Sabe qual é o problema de vocês, da igreja de Corinto? A indiferença. Porque vocês chegam primeiro, come tudo, não pensam em quem está chegando por último, não pensam em quem está vindo da cidade mais distante, não pensam uns nos outros. Vocês se transformaram em pessoas indiferentes. Pouco importa para vocês se veio para o culto ou se não veio para o culto. Pouco importa para vocês se está presente na reunião ou se não está. Olha o que Paulo está dizendo: vocês não se importam mais uns com os outros. Tanto faz e tanto fez. Se veio, amém. Se não veio, amém também. Não há mais uma importância um para com os outros. A igreja que perdeu a unidade e perdeu aqui a capacidade de sentir o sentimento um pelos outros. Olha o que Paulo está repreendendo. Parece bonito, tem nome de igreja, tem aparência de igreja, tem os sacramentos da igreja, tem uma boa estrutura de igreja, mas vocês não passam de um ajuntamento, porque a igreja de verdade vocês perderam a essência. Irmão, quando perde a essência de unidade, quando perde a essência de que Cristo é o cabeça, isso já não é mais igreja, isso é apenas um ajuntamento. E o que o Senhor quer para nós não é um ajuntamento melhores os homens aí no mundo têm feito. Fazem ajuntamento de 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, pagando ainda. O Senhor não quer para nós um ajuntamento. O Senhor quer para nós que nós entendemos o chamado de viver como igreja. Nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça. Então aqui não tem membro mais importante que o outro. Um sente a falta do outro, um necessita do outro, aleluia.
Paulo continua trabalhando o conceito de Santa Ceia nessa igreja. Olha o que ele diz no verso 22. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Olha o que ele está falando. Vocês não têm casa para comer? Vocês não têm casa onde vocês possam se alimentar? A atitude de vocês está trazendo vergonha para Cristo, para a igreja. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: o que a gente faz não fica nas quatro paredes onde a gente vive. Gente, a gente fica sabendo de notícias aqui de pessoas que erraram lá em outro estado. E quando as pessoas falam, eles não falam assim: era lá da igreja Batista Central, é lá da Assembleia, é lá da Quadrangular. Não, sabe o que eles falam? Os crentes. É os crentes. Olha lá o jeito do crente. E aí o crente envergonha o nome de quem? Não é da placa da igreja. O crente envergonha o nome de Jesus, irmãos. Porque o nome que está sendo jogado na lama não é o nome do pastor Rafinha, não é o nome do outro pastor, é o nome de Jesus. As pessoas não vêm para Jesus porque nós, infelizmente, muitos, assim como na igreja de que Paulo está repreendendo, envergonhavam o nome de Cristo. Aprenda uma coisa, irmão: você é portador não só de uma mensagem, você é portador de uma prática da mensagem, amém? Vou falar de novo, porque talvez você não compreendeu o que eu falei. Você não é portador só de uma mensagem, você é portador da prática dessa mensagem. O que você faz vai falar mais alto, vai gritar mais alto do que o que você diz. A tua prática fala mais alto do que a tua voz. As pessoas não vão ficar olhando o que você fala. As pessoas não vão ficar presas nas frases que você solta. As pessoas vão olhar o que você faz, o que você pratica, aleluia. Que o teu evangelho falado seja compatível com o teu evangelho prático, amém? É isso que Paulo está falando nessa igreja de Corinto. Vocês estão falando coisas lindas, vocês são eruditos, vocês têm homens aí formados, vocês têm títulos, mas a prática de vocês condena que é totalmente contraditória ao que vocês ensinam. Irmão, a tua família não quer ouvir mais a tua voz, a tua família quer ver a tua prática. Pastor, mas como ouvirão se não há quem pregue? Pregue com a tua prática. Agostinho de Hipona, ele fala: pregue, se for necessário, use palavras. Olha o que esse homem está dizendo: pregue, se for necessário, use palavras. O que ele está falando? Pregue com sua prática de vida. Que a sua prática de vida seja sua melhor pregação, aleluia. E Paulo continua aqui: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partir, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha o que Jesus está falando: na noite que ele foi traído, eu recebi isso do Senhor. Olha o que o Senhor disse para mim. Olha o que o Senhor trouxe à minha memória, ao meu coração. Na noite que ele foi traído, ele pegou, dividiu o pão e deu. Quem aqui já foi traído? Você está assistindo aí, você já foi traído. Quem aqui já foi traído por uma amizade? Descobriu que a amizade falou mal de você pelas costas. Traído por alguma situação familiar, por alguém no trabalho. Olha o que Jesus está dizendo, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Na noite que Jesus foi traído, ele não recolheu, ele doou, aleluia. Na noite que ele foi traído, ele teve todos os motivos para olhar para aqueles homens e falar: chega, não dá mais, vocês vão me abandonar, vocês estão me traindo, vocês estão pisando na bola. Jesus olha para aqueles homens e já no seu coração: eu sei que vocês vão me trair, eu sei que vocês vão pisar na bola, eu sei que vocês vão me deixar sozinho, mas mesmo assim eu decido doar para vocês, aleluia. Mesmo assim eu decido me doar para vocês, aleluia. Esse é o amor, esse é o simbolismo da mesa, esse é o simbolismo do pão. Mesmo a gente não merecendo nada, ele decidiu nos doar para nós a salvação e o perdão dos nossos pecados, aleluia. Mesmo sabendo que o Rafinha ia pisar na bola, mesmo sabendo que o Rafinha ia abandonar, mesmo sabendo que o Rafinha ia vacilar nessa missão, ele mesmo assim doou. Sabe por quê? Porque o que eu faço, o que você faz, não transforma
o caráter de Jesus. Os ambientes não mudam quem Jesus é. O que você faz não muda o que Jesus é, aleluia. Pelo contrário, o que Jesus é muda a gente. É por isso que ele diz em João 17 que ele estava se santificando para que nós pudéssemos ser santos, aleluia. Nós não temos essa condição de se santificar, mas graças a Deus a ele que é santo e nos santifica dia após dia, aleluia. E de glória em glória nós vamos sendo transformados à medida de varão perfeito, aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Na noite que ele foi traído, ele tinha tudo para sair, para abandonar. Sabe o que ele faz? Pega o pão, dá graças a Deus e reparte o corpo, o perdão. Ali ele está concedendo o que para nós? Vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Mas nós nem te abandonamos ainda, mas eu já estou perdoando vocês, aleluia. Eu já estou fazendo, tá, aleluia. Eu já estou cumprindo, porque não teve ninguém que conseguiu cumprir a lei. Moisés tropeçou na lei, Elias tropeçou na lei, Eliseu tropeçou na lei, todos eles tinham um porém. Malaquias, Sofonias, Ageu, Daniel, todos tropeçaram na lei. João Batista, o maior homem nascido de mulher, tropeçou na lei, mas Jesus, aquele que era perfeito, não tropeçou na lei. Ele cumpriu a lei e nos deu a condição de sermos salvos. Sabe o que ele está falando? Os pecados que você ainda não cometeu fisicamente, eu já perdoei eles na cruz do Calvário, aleluia. Alguém pode adorar ele por isso nessa noite? Os pecados que você ainda não cometeu, os pecados que os seus filhos vão cometer, eu já perdoei todos eles lá na cruz. Eles não mereciam. A Bíblia diz que os nossos pecados trouxeram para ele um castigo. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele perdoou todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário ele leva todos os nossos pecados. Mesmo nós não merecendo, ele nos fez merecer. Essa é a graça. Você está entendendo nessa noite o significado do pão? Você está entendendo o significado do pão? O pão é isso. Você não merece, mas eu estou te dando. Eu estou repartindo com você. Mesmo você tendo traído, mesmo você tendo pisado na bola, eu tenho perdão para você. E ele segue. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha o que ele está falando. Eu dei para vocês o perdão, mas eu não dei só o perdão. Glória a Deus, eu não reparti só o pão com vocês, eu estou dando agora o meu sangue. O meu sangue, meu irmão, é o selo. O meu sangue é a moeda de pagamento. O meu sangue foi lá e pagou e tirou da mão do inimigo a carta de dívida que tinha no nome de vocês. Através do meu sangue vocês são purificados. Através do meu sangue vocês foram lavados. Através do meu sangue vocês foram justificados. Através do meu sangue houve redenção, houve perdão, houve através do meu sangue houve libertação, e eu estou dando o meu sangue para vocês. Essa é a nova aliança. Agora não é mais pela lei, agora é pela graça que está no meu nome. Eu estou marcando você com o meu sangue. Receba a salvação que está no meu nome. Esse é o poder do sangue de Cristo. Não é só um copo com suco. O sangue dele foi a moeda, foi o preço que foi pago. O corpo nos trouxe perdão, mas o sangue nos trouxe libertação e salvação. É a moeda que foi paga. É isso que Paulo está falando. Vocês perderam o sentido das coisas. Para a igreja de Corinto, vocês perderam a noção das coisas. Vocês não estão entendendo que alguém teve que derramar sangue para que vocês estivessem aqui, para que vocês pudessem experimentar tudo isso que vocês têm. E daí agora Paulo começa um estágio sobre 4 formas de ver que o Senhor quer que nós observemos a Santa Ceia. E ele começa dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha o que Paulo está dizendo: anunciai a morte do Senhor, vírgula, até que ele venha. Ele está falando de 2 formas de olhar. Quando nós estamos diante da mesa da Santa Ceia, ele está falando: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, lembrai da morte. Sabe o que Paulo está falando? Olha para trás.
Relembra do que foi feito. Da onde Jesus te tirou. Você consegue parar um pouquinho agora? Você consegue, onde você está, fechar os seus olhos um pouquinho? Lembrar de onde Deus te tirou? Aonde Jesus te alcançou? Como que você estava? Você consegue fechar os seus olhos nessa noite aí na tua casa? Lembrar de onde Jesus te tirou? Quando Jesus alcançou você, como que estava a tua casa? Como que estava a tua família? Como que estavam os seus filhos? Como era o ambiente da tua casa? Uns aqui estavam perdidos na bebida, achando que a bebida, tomando muita bebida para poder afogar as tristezas, as frustrações. Outros nas drogas, outros adolescentes que estão aqui se cortando, bebendo. Quando Jesus te encontrou, abre os seus olhos. Eu falei de manhã, eu quero repetir hoje, quando Jesus me alcançou, minha casa, meu irmão, era um cenário de filme de terror. Meu pai bebia constantemente, chegava bêbado e era um transtorno, porque ele queria agredir o meu irmão, queria agredir minha mãe, mesmo naquela época quando eu vim para Jesus. Lá em casa os armários não tinham porta, porque nas brigas as portas eram arrancadas. O quintal, a casa, era toda cheia de bituca de cigarro, cheiro de cigarro fortíssimo. Meu irmão muitas vezes usava droga dentro do banheiro de casa, roubando as coisas de casa, televisão, videogame, capacete, dinheiro. Lá no meu quarto, eu tinha que colocar um cadeado na porta do guarda-roupa para ele não pegar as coisas que estavam lá dentro. Esse era o ambiente que eu vivia quando Jesus me alcançou. Eu estava com a minha identidade toda arrebentada, porque eu não tinha um pai dentro de casa, e eu via meus amigos com um pai. Eu tinha um pai físico, mas meu pai não aprendeu a ser um pai presente. Minha mãe trabalhava em 2 serviços, então não tinha diálogo. E para ajudar minha mãe, todo dia ela bebia muito. Talvez para não lembrar a realidade que ela vivia, porque ela não tinha planejado aquilo para a vida dela. E no sábado ela bebia mais. Aí ela bebia vinho, bebia um monte de coisa e ficava totalmente embriagada e acabava até dormindo a parte do dia, para tentar esquecer de toda aquela tristeza. E nesse meio Jesus me alcançou. Nesse meio Jesus soprou vida. Sabe o que Jesus está falando aqui? Sabe que diante dessa mesa o que você tem que fazer? Olha para trás. Lembra de onde Jesus te tirou. Lembra o que Jesus fez na tua casa. Lembra o que Jesus fez na tua vida. Se Jesus não tivesse te alcançado, talvez você nem estaria aqui hoje. Talvez você já teria ido. Ou talvez a tua vida estaria toda estourada, toda acabada lá fora, com uma vida toda arrebentada, talvez atrás das grades. Mas Jesus foi lá, meu irmão, e te alcançou. Tirou você daquela vida que você levava. Tirou você do lamaçal do pecado. Colocou você firme na rocha. Te lavou, te purificou, tirou do reino das trevas, transportou você para o reino da luz e colocou você sentado com os príncipes e as princesas do reino dele, aleluia. Te deu uma nova roupa, te deu um novo nome, te deu vida eterna. Não se esqueça da onde ele tirou você. Não se esqueça daquilo que ele fez pela tua vida. Não fui eu que fiz aquilo pela tua vida. Não foi os seus amigos, os seus amigos, os pastores, os líderes que tiveram lá. Foi por intermédio dele. Foi ele que soprou aquela pessoa lá. Porque se ele não tivesse mandado aquela pessoa lá, ninguém teria ido. Foi o amor dele que te alcançou. Então quando você estiver diante da mesa da Santa Ceia, coloque seus olhos atrás. Olhe para trás. Lembre de onde ele te tirou. Lembre o que ele fez por você. E Paulo ele continua aqui e ele diz a segunda, até que ele venha. Paulo está falando assim: olhem para trás, mas não se esqueça que Jesus vem. Aleluia, que Jesus está às portas, aleluia. Não deixem de anunciar Cristo, não deixem de falar do amor dele, não deixem de pregar, não deixem de falar que ele está às portas, que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, aleluia, que Jesus está vindo para buscar a igreja, aleluia, que Jesus está voltando, meu irmão, para acabar com todo esse mal que paira sobre a terra, meu irmão. Ele está vindo. Apocalipse diz que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, que já saiu para a guerra vencedor, aleluia. Ele está às portas. Quando você estiver diante dessa mesa, lembra daquilo que ele fez, mas lembra que ele foi ao céu, subiu aos céus para preparar para nós uma morada, e em breve ele voltará para nos buscar.
Paulo continua dizendo no verso 27, portanto, qualquer que come esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Primeiro Paulo fala para quê? Para a gente olhar para trás, lembrar das coisas que foram feitas por nós, da onde Jesus nos tirou. Depois Paulo fala, olhem para frente, porque Cristo está por voltar. E terceiro, Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para trás, olhe para frente. Agora, olhe para dentro de si mesmo. Diante da ceia, diante da mesa, olhe para si mesmo. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele está diante de uma igreja extremamente egocêntrica. Egocêntrica, uma igreja que não olha para si mesmo. Com o intuito de examinar a sua vida, mas olha para si mesmo para exaltar o seu próprio eu. Paulo está falando aí, olha para você mesmo, porque você não está conseguindo enxergar os seus pontos de dificuldades, os seus pecados, os seus erros. Você está olhando para você, mas não é no sentido de olhar para você e falar assim, eu preciso melhorar. A igreja de Corinto olhava para ela para se vangloriar. O Senhor está falando, ei, examine a si mesmo, e você vai entender mais uma vez o quão é necessário o sangue de Cristo sobre a tua vida. Você vai entender o quão necessário é o pão sobre a tua vida. Você vai entender o quão necessário é estar diante de Jesus. Ei, o mundo está vivendo de uma forma nesses dias que parece que as pessoas nem estão pecando mais, parece que o povo não tem mais problema. Ei, pelo contrário, agora estão falando que não é nem mais para falar pecado sobre os púlpitos, é para falar problema agora. As pessoas estão tendo um problema, as pessoas estão tendo dificuldade. Ei, Jesus não morreu por causa dos seus problemas, Jesus não morreu por causa das suas dificuldades, Jesus foi pregado numa cruz por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Jesus, ele não foi colado na cruz, ele não foi, meu irmão, colocado velcro na cruz. Jesus foi pregado naquela cruz, e aqueles pregos tinham o nome de cada um dos nossos pecados. Aquela cruz carregava os nossos pecados, os nossos erros foram os motivos que pregaram Jesus naquela cruz. Examine-se o homem a si mesmo. Ei, você, precisamos do sangue, precisamos do pão, precisamos do perdão diariamente. Mas a igreja de Corinto perdeu o senso disso, e agora eles olham para o outro falando assim, mas eu não tenho nem, esse cara está errando mais que eu. Paulo fala, olhe para si mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa geração, ela tem a tendência de olhar para o erro dos outros e minimizar seus próprios erros. Não, eu estou errando, mas aquele lá está errando mais. O Senhor não chamou a gente para minimizar os nossos erros, o Senhor chamou a gente para confessar os nossos erros. O Senhor não chamou a gente para colocar pano quente em cima dos nossos pecados, Ele chamou a gente para confessar os nossos pecados. Provérbios diz que aquele que confessa o pecado e abandona, prospera. O Senhor chamou a gente para confessar pecados. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Olhe para frente, olhe para trás, reconheça o que Jesus fez. Olhe para frente, reconheça que Jesus está voltando. Olhe para dentro de si mesmo. Sabe por que você tem que se examinar? Olha o que Paulo diz na sequência. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos, doentes e que dormem. Paulo fala que porque as pessoas não se examinam a si mesmo e comem a ceia indignamente, acontece 3 tipos de coisa. Muitos estão fracos. Quantas pessoas você conhece que estão desanimadas na fé? Fracos. Olha o que Paulo está falando, porque muitos beberam indignamente a ceia do Senhor, se encontram hoje fracos, debilitados, desanimados, desviados do propósito do Senhor. Segundo o que ele fala, há muitos de vocês fracos. E daí ele diz outra aqui, que continua no verso, examine-se, pois quem come e bebe dignamente não discerne o corpo. Por causa disso há entre vós muito doentes, fracos, doentes e os que dormem. Há pessoas doentes no nosso meio, porque beberam da Santa Ceia indignamente, trazendo condenação para si próprio,
Paulo fala que aquele que bebe dignamente, aquele que não avalia a sua própria vida, pode passar por um estágio de fraqueza, frieza, desânimo, pode passar por doenças físicas e doenças emocionais, psicossomáticas, doenças na alma, por causa que beberam indignamente, beberam não levando a sério, não negligenciando o entendimento da Santa Ceia. E já aqueles que dormem aqueles que morreram, irmãos. Morreram porque fizeram uso indignamente das coisas do Senhor. Amém? E Paulo continua: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Primeiro, Paulo fala para a gente olhar para trás. Olha o que Cristo fez por você. Segundo, olha para frente, Jesus está voltando. Terceiro, olhe para dentro de você e se examine. E agora, olhe ao teu redor. Olhe para pessoas. Olha o que Paulo está repreendendo. Uma igreja que era egocêntrica. Ele está falando assim: vocês precisam voltar a se preocupar com o próximo. Evangelho é amor a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Amém? Não tem como fugir disso. As pessoas me frustraram, as pessoas me machucaram, as pessoas me desmotivaram. Não tem como fugir disso. Evangelho é amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Amém? Não tem como fugir disso. Pessoas nos ferem, mas Deus usa outras pessoas para nos curar. Olha o que Paulo está falando: ei, igreja de Corinto, vocês perderam o entendimento da ceia. Jesus em nenhum momento, por mais que as pessoas feriram ele ofereceu, ele continuou doando. Sabe por quê? Porque o que as pessoas fazem não pode mudar aquilo que nós somos. A Bíblia diz uma história, e qual está vindo o funeral. A viúva, o filho dentro do caixão morto, e naquela época o sacerdote, o homem, não podia tocar em coisa morta, que era tido como imunda. Se ele tocasse em alguma coisa morta, ele é tido também como uma pessoa imunda. E Jesus vai na contramão daquele tempo, e ele vai de frente àquele velório, ele toca no esquife, ele toca no morto, aquele menino ressuscita. A imundícia que estava sobre aquele corpo, aquele mal, não contaminou Jesus, pelo contrário, Jesus contaminou aquele morto com vida, porque Jesus não se dobra aos ambientes. Aonde Jesus entra, ele muda os ambientes. É isso que ele está falando conosco. Você carrega Jesus, e aonde você entrar, os ambientes têm que ser mudados. Se a morte, agora vai ter vida. Se a tristeza, agora vai ter alegria. Se a condenação, agora vai ter libertação, porque você carrega Cristo aí dentro de você. Ei, irmãos, talvez sua família esteja precisando de dinheiro, você talvez não tenha dinheiro para resolver, para dar para eles para resolver o problema, mas você carrega dentro de você alguém que pode resolver todos os problemas. Amém? Talvez você tenha alguém da tua família que está em depressão, está passando um momento terrível, você não tem como curar essa pessoa, mas você carrega dentro de você aquele que tem cura para todas as coisas. Amém? Mas para isso você vai ter que voltar a olhar para o próximo, a se compadecer com o próximo. Muito tem se falado de empatia. Empatia, meu irmão, não é chorar pelo próximo. Empatia é chorar com o próximo. Empatia, meu irmão, não é chorar por aqueles que choram, é chorar com os que choram. Não tem como eu sentir a sua dor, mas tem como eu compartilhar a sua dor. Dá um pouco dela para mim. Eu não tenho como sentir o que você está sentindo,
Mas eu tenho a possibilidade de ir na tua casa, abraçar você e falar, vamos chorar junto, vamos dividir isso. Isso é empatia. Paulo está falando, ei, voltem a ter empatia. Eu sei que vocês não conseguem sentir o que o outro está sentindo, mas volta pelo menos a se importar com o outro, volta pelo menos a chorar com o outro, volta pelo menos a se alegrar com o outro, volta pelo menos a querer ajudar o outro a sair daquela situação, volta a sentir um pouco. Ei, vocês estão frios, secos, que o amor de Deus volte ao coração de vocês. Aleluia! Esses são os ensinamentos que Paulo está trazendo para nós sobre a ceia. Olhem para trás o que Jesus fez por vocês. Ele está vindo. Nessa noite, olhe para dentro de você. Você ama hoje como você amava? Você é grato hoje da forma que você é grato? Porque geralmente a gente se preocupa só com os pecados maiores, né? Adultério, imoralidade sexual, irmão, a murmuração. Talvez você era uma pessoa tão grata e hoje você está tomado pela murmuração. Só reclama, só lamenta. Você tinha prazer de estar na presença de Deus, na casa do Senhor com os irmãos. Hoje você está se transformando numa pessoa passiva. Feche os seus olhos nesse momento. Avalie-se a você mesmo. O que precisa voltar a arder no teu coração, hein? O que precisa voltar? Assim como o Senhor disse para aquelas igrejas em Apocalipse, para uma das igrejas, lembra onde caíste? Olhe um pouquinho para trás, examine-se, aonde foi que você deixou de ser intenso como era, de amar como era, o que te fez parar? O que te fez tropeçar? O que te fez desistir? O que te fez parar de chorar?